23, amém? Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus e juntos, pela mesma, sermos edificados em nome de Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante do texto sagrado da palavra de Deus, conforme nós assim cremos e pregamos, texto este inspirado pelo próprio Deus, em que o apóstolo Paulo escreve, e de acordo com os historiadores, esta pode ter sido a primeira carta das 13 que o apóstolo Paulo escreveu, certo? E nas recomendações finais do apóstolo Paulo, ao escrever esta primeira carta à igreja que estava em Tessalônica, ele tinha como objetivo principal tratar a respeito do erro doutrinário que aquela igreja estava cometendo em relação à vinda de Cristo, ao retorno de Jesus, à volta de Cristo. Pois, como nós bem sabemos, havia uma concepção errada por parte de alguns crentes ali, porque eles não estavam entendendo perfeitamente a questão que estava envolvendo a volta de Cristo e aqueles crentes que já haviam morrido, que já estavam descansando no Senhor. Então, Paulo escreve principalmente com o objetivo de corrigir o erro doutrinário que havia naquela igreja, e assim também preceitua sobre vários outros assuntos. E aqui nos preceitos finais do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá algumas recomendações para a igreja, como no versículo 12, para que aquela igreja recebesse os que trabalham, entre eles os que são constituídos de liderança, que tenham paz. Ele roga e faz uma série de orações e preceitos para aquela igreja, como no caso no versículo 16, quando ele diz: regozijai-vos sempre. No 17 ele vai mais à frente e diz: orai sem cessar. No 18 ele ainda preceitua dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. No 19 ele diz: não extingais o espírito, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda a aparência do mal. E por aí ele segue dando as suas recomendações, os seus preceitos, e para finalizar ele conclui dizendo da seguinte maneira: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia que nos salta aqui aos olhos, a ideia que nos vem, é de que o apóstolo Paulo escreve dizendo da seguinte maneira, passando as devidas recomendações, os devidos preceitos para aquela igreja. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, façam desta forma, ajam deste jeito, sejam assim, façam desta maneira, ajam conforme a recomendação que estou lhes dando, para que assim o Deus de paz continue vos santificando para a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós observamos a oração do apóstolo Paulo, a recomendação do apóstolo, em que ele ora dizendo, pedindo, é como se ele estivesse fazendo aqui também um pedido, dizendo para que Deus continuasse santificando aqueles crentes para o tão glorioso momento da volta de Cristo. E sobre este assunto nós queremos tratar nesta noite e falar sobre a questão da santificação na vida do crente e na vida da igreja de maneira coletiva. Aqui, meus amados e queridos irmãos, nós observamos o apóstolo Paulo dizendo: e o Deus de
Senhor. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre a santificação e dissemos que a santificação, ela é um processo na vida do crente, ela é o início da caminhada cristã, ela faz parte de todo o propósito, o processo da salvação para a vida do crente que crê em Cristo Jesus. E que nós, como cristãos, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, temos uma grande responsabilidade em nos santificar, em nos tornar cada vez mais santos, puros e consagrados para Deus. Porém, meus amados e queridos irmãos, nós também sabemos que Deus, através da sua bondade, da sua misericórdia, por meio da execução da salvação, Deus também opera a santificação nas nossas vidas. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E aqui nós observamos o apóstolo Paulo dizendo que o Deus de paz vos santifique em tudo. É como se o apóstolo Paulo estivesse atribuindo a ação da santificação em Deus para com as nossas vidas. E de fato, se nós bem entendermos, o apóstolo Paulo trata sobre isto em muitas outras questões, porque a palavra de Deus, ela é um agente santificador para as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo é um agente santificador nas nossas vidas, e o próprio Espírito Santo de Deus também é agente santificador nas nossas vidas. Por isso nós queremos começar a nossa reflexão falando que a santificação, ela é uma ação de Deus na vida do crente em Cristo Jesus. É Deus quem nos santifica por meio do sangue de Cristo, por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito. É Deus quem opera a santificação em nós como conclusão, como ação da salvação. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Deus assim quis, para que nós fôssemos resgatados por meio de Cristo. O próprio Deus proveu o meio pelo qual nós pudéssemos obter a salvação, e além da salvação em Cristo, nós também recebemos de Deus a justificação, a santificação. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo. É a ação de Deus na nossa vida, ou a ação da salvação, é a ação de Deus através do Espírito Santo, através do sangue de Cristo, através da sua palavra, que Ele opera a santificação nas nossas vidas. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós somos santificados por Deus, porque por Deus nós fomos separados do mundo. Nós somos santificados por Deus, porque por Deus, através do sacrifício de Cristo, da morte de Jesus na cruz, nós fomos comprados e resgatados do mundo de pecado, do mundo de servidão, da escravidão e da condenação eterna, para agora sermos santos diante dos olhos do Senhor, para agora sermos santos diante de Cristo, diante de Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Quem já foi santificado por Deus, levante as mãos, glorifique e exalte o nome eterno do Senhor. Deus opera a santificação da nossa vida, porém este operar de Deus não é impulsivo, não é algo imposto. Deus opera a santificação na nossa vida quando nós assim queremos e deixamos que Ele nos santifique cada dia mais. No sistema doutrinário ali, no estudo sistemático doutrinário da santificação, nós entendemos que a santificação, ela pode ser progressiva e pode ser posicional. Posicional é quando nós aceitamos a Cristo e passamos agora a fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Nós mudamos de posição. Nós estávamos no mundo, agora nós estamos em Cristo. Nós estávamos mortos no pecado, agora nós estamos vivos para com Deus. Santificação posicional.
santificamos a cada dia para Deus, e por Deus também somos santificados diariamente pela palavra, pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia! É a ação de Deus nas nossas vidas. Segundo, nós também podemos dizer que a santificação, ela é necessária para termos ampla comunhão com Deus. Bendito seja o Senhor. E quando nós olhamos para a história da Bíblia Sagrada, desde os primórdios da história da humanidade, quando nós olhamos para a história dos patriarcas, quando nós olhamos para a história das tribos de Israel, quando nós olhamos para o povo de Israel, ainda somente como povo e ainda não como nação, desde o início nós observamos Deus requerendo daquele povo, requerendo dos seus servos, requerendo dos patriarcas uma vida de santidade. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Desde quando nós olhamos para os princípios da palavra sagrada, da palavra de Deus, nós observamos Deus requerendo de todos aqueles que se achegam a Ele uma vida de santidade, de compromisso e consagrada diante dEle. Aleluia! Nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que era a exigência de Deus na vida do profeta, na vida do sacerdote, na vida dos reis de Israel e de Judá, era a exigência de Deus na vida dos patriarcas, na vida de todos aqueles que faziam parte do povo de Deus. Era Deus exigindo santidade do seu povo, era Deus exigindo santidade dos sacerdotes, era Deus exigindo santidade dos patriarcas, era Deus exigindo santidade de todas as famílias das tribos de Israel, porque isto era necessário para que o povo pudesse ter comunhão ampla com Deus. E quando nós chegamos para o Novo Testamento, da mesma forma, repete-se a exigência de Deus para os seus discípulos, quando o próprio Jesus Cristo os ensina e os conduz a uma vida de comunhão com Deus através da santidade. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós observamos os discípulos de Cristo aprendendo com Jesus a desenvolver uma vida de comunhão através da santidade com Deus. Aleluia! E assim a santidade tornou-se também critério, não só no Antigo como também no Novo Testamento. A santidade que Deus requer de nós está estampada nos princípios da palavra de Deus, está tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque se nós quisermos ter ampla comunhão com Deus, nós precisamos cada dia mais viver uma vida de santidade. Se nós quisermos ter ampla comunhão com Deus, nós precisamos cada dia mais viver uma vida consagrada e voltada para Deus. Aleluia! Em tudo, em tudo. O hino da harpa cristã 432 tem uma parte que ele diz assim: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Até os pés de um crente precisa ser santo. A vida de um crente, de um servo de Deus, de um homem e de uma mulher consagrada e comprada pelo sangue de Jesus Cristo, em tudo ela precisa ser santa, porque somente através da santidade nós teremos ampla comunhão com Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Aleluia! E também nós podemos dizer que a santidade é uma exigência de Deus para o seu povo. A santidade, nós estamos dizendo que é a ação de Deus na nossa vida. Deixemos que Deus nos santifique por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, por meio do sangue de Cristo. Nós estamos dizendo que é necessário para nós termos comunhão com Ele. E também podemos dizer que era Deus exigindo do seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, um padrão de vida conforme a sagrada palavra de Deus, para que assim cada vez mais nós sejamos servos de Deus
santificação, ela é critério de Deus na vida de quem está esperando a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo da seguinte maneira: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Quem nesta noite está aguardando a volta de Jesus, adore o nome do Santo de Deus. Quem ainda está esperando o retorno iminente de Cristo Jesus nos ares, adoremos e glorifiquemos a Deus, porque nós precisamos esperar a volta de Jesus. Precisamos aguardar a volta de Jesus, mas não é de qualquer maneira, é em santidade com Deus, numa vida consagrada ao Senhor, porque é critério de Deus para a vida do crente que aguarda a volta de Jesus. Aguardar a volta de Jesus e não viver em santidade é a mesma história lá de Mateus capítulo 25, as 10 virgens que estavam aguardando o noivo. Aguardar a volta de Cristo e não viver uma vida de santidade é a mesma coisa de ter o azeite ali na lamparina já nas últimas e não ter azeite de reserva. Que o que fez a diferença lá nas 10 virgens foi só o quê? Um pouquinho mais de azeite. Todas as 10 eram virgens, todas as 10 estavam aguardando o noivo, todas as 10 tinham lamparina, todas as 10 tinham azeite na lamparina, todas as 10 dormiram, todas as 10 ouviram o grito: aí vem o noivo. Todas as 10 acordaram no momento que ouviram o grito. Mas uma questãozinha simples fez diferença. Apenas 5 estavam com azeite de sobra. As outras 5 não estavam com azeite de sobra. Meus amados e queridos irmãos, alguém que diz que está aguardando a volta de Cristo, alguém que diz que espera a volta de Jesus, mas não vive uma vida de santidade conforme preceitua a palavra de Deus, conforme diz o Evangelho de Cristo, é alguém que está esperando o noivo, mas que ainda não tem azeite de sobra. É alguém que está esperando o noivo, mas que no grande momento vai ficar de fora porque faltou-lhe azeite de reserva. Que Deus nos ajude a cada dia mais vivermos em comunhão com Ele, vivermos em santidade com Ele, aguardando a volta iminente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque santidade é necessário para aguardarmos a volta de Cristo. Santidade é necessário para participarmos do grande momento, do momento mais esperado pela igreja. Quem está esperando Jesus voltar, levante as mãos. Vivamos em santidade, vivamos separados do mundo, vivamos separados do pecado, vivamos separados das coisas deste mundo, porque nós não somos do mundo, e o próprio Jesus Cristo disse: Pai, eles não são do mundo, assim como do mundo eu também não sou. Nós estamos aguardando a volta de Cristo, e para isso precisamos viver em santidade com Cristo. Nós estamos aguardando a volta de Cristo, e para isso precisamos manter as nossas lâmpadas acesas com azeite de reserva. Nós precisamos manter a nossa vida de comunhão com Deus através da santidade. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é exigente. Vocês já observaram que Deus é exigente? Sim ou não? Deus é exigente. Se nós observarmos desde o processo da criação, Deus ele foi meticuloso, foi sistemático, cuidadoso. Deus sabia o que estava fazendo. No processo da confecção do tabernáculo, foi Moisés que escolheu os
Foi o próprio Deus. Moisés, olha, o material é este, a madeira é esta, é ouro, é prata, a pele de animal é desse jeito, é assim, é dessa forma. A maneira como Moisés fez o tabernáculo, foi dada pelo próprio Deus. Deus é exigente, Deus é sistemático, é organizado. Aí quando chama lá os dois homens lá, Bezalel e Aholiabe, para fazer as peças, os utensílios do tabernáculo, a Bíblia diz que aqueles homens, eles eram peritos no que eles faziam, mas para fazer aquilo que eles iriam fazer agora, não bastava somente a perícia humana, não bastava somente o conhecimento humano, era necessário serem cheios do Espírito Santo de Deus, porque agora eles não estavam fazendo mais um trabalho qualquer, mas agora iriam trabalhar para o próprio Deus. Se Deus quisesse de qualquer jeito, pegava qualquer lugar. Não, mas chama aí qualquer um aí para fazer aí o candelabro. Não. Faz de machado, faz de qualquer jeito aí, Moisés. Não. Moisés, olha, é assim, é assim, é assim. E várias vezes Deus disse assim para Moisés: olha, Moisés, atenta para que seja feito conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Meu irmão, é responsabilidade. Moisés, faz do jeitinho que eu te mostrei lá em cima. Não vacila. Sabe o que é isso? Exigência, critério. Da mesma forma, Deus tem exigência para com os seus servos. Da mesma forma, Deus tem exigência para a minha vida. Da mesma forma, Deus exige santidade de mim. Da mesma maneira, Deus exige que nós sejamos santos. Nós não podemos participar das coisas de Deus e das coisas do mundo. Nós não podemos participar das coisas de Deus e das coisas de Belial. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: nós não podemos servir a Cristo e a Belial. Nós somos separados por Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz em favor das nossas vidas. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nós somos separados por Deus. Vamos nos manter santos, aguardando a volta de Jesus. Vamos louvar a Deus, irmã.